O tema desta manhã seria a equipe, Casa Luz, a equipe de Deus. Anota aí. Casa Luz, a equipe de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 24, Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim, olha: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, olha para mim. Vocês já vão ofertar, calma. Eu sei que vocês querem dar muito dinheiro para a igreja. Depois de uma mensagem como essa, que vocês vão dar dobrado. Eu prometo que hoje vocês vão dar uma oferta dobrada na igreja. Preste atenção no versículo 24. Ele está falando de dois senhores. O que é um senhor? Alguém que manda em você. Um senhor é alguém que manda em você. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós já sabemos que esses dois senhores é Deus e as riquezas. Ele diz o seguinte: porque ou você vai se aborrecer de um e amar o outro. Vamos analisar essa frase. Qual é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Leia essa frase. Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Ele está falando aqui, vou traduzir para você. Não dá para servir a dois senhores. Porque ou você vai se aborrecer de Deus, presta atenção no que eu estou falando, ou você vai se aborrecer de Deus e amar o dinheiro. Quando é que você se aborrece de Deus? Pastor, que negócio é esse? Será que alguém pode se aborrecer de Deus? Quando você ama ao dinheiro, o dinheiro é o teu senhor. E se você ama o dinheiro, você vai se aborrecer de Deus. Quando?
quando Deus não der dinheiro para você. Quando Deus não der dinheiro para você, você vai se aborrecer de Deus. Mantenha o seu dedinho aí e procura um livro muito difícil de se achar, chamado Abacuque. Aba o quê? Tem isso na Bíblia. Abacuque. É difícil de achar esse Abacuque, não é? É antes de Sofonias. O quê? Sofonias. Tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, não haja fruto na empresa, não haja fruto no seu salário, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco e dos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como a corça e me faz andar altaneiramente. Quem ama o dinheiro não consegue fazer essa oração. Quem ama o dinheiro, se faltar dinheiro, ele não vai falar, todavia eu me alegro no Senhor. Quem ama o dinheiro, vai dizer, eu estou aborrecido com Deus, porque Deus não me dá dinheiro. Quando é que a pessoa se aborrece de Deus numa outra circunstância? Vai gravando isso. Quando é que alguém fica aborrecido com Deus? Quando Deus não dá dinheiro. E quando é que uma pessoa pode ficar aborrecida duplamente contra Deus? Quando Deus pede o seu dinheiro. Vocês não ouviram, né? Temos aqui que nem quiseram ouvir isso. Algumas pessoas ficam aborrecidas com Deus quando Deus não dá dinheiro. E há outras pessoas que ficam aborrecidas duplamente com Deus quando Deus pede o seu dinheiro. É na hora das ofertas na igreja que você vai entender se você ama o dinheiro ou não ama. É nessa hora, se você se sente incomodado com o que eu estou falando aqui, você ama o dinheiro. E você vai ficar aborrecido com Deus quando Deus pede o seu dinheiro. Não dá para servir a dois senhores. Ou você se aborrece de um, de Deus, e vai amar o dinheiro. Volta lá para Mateus capítulo 6. Agora, e o inverso dessa história toda? Mateus 6. Ou, agora ele vai falar do inverso. Ou, se devotará a um e desprezará a outro. Vou traduzir. Ou se devotará a Deus e desprezará o dinheiro. É isso que ele está dizendo aqui. Eu fui buscar no dicionário, devoção significa prometer dedicação. Vou repetir. Está no dicionário. Não esses dicionários comuns, mas uns da etimologia, né? Dicionário etimológico. Devoção significa prometer dedicação. E Jesus está falando, não dá para servir a dois senhores. Ou você é devoto de Deus e despreza o dinheiro. Você é devoto de Deus. Você prometeu devoção a Deus. Quem aqui foi batizado e levanta o braço? Boa parte das pessoas.
Quando nós nos batizamos, nós firmamos uma aliança com Deus. E prometemos dedicação a Deus. E quando vem o dinheiro, quando Deus te pede o dinheiro, tá bom, Senhor, está aqui o dinheiro. Quando Deus pede a você a fazer um sacrifício para ajudar alguém, se exigir dinheiro, tá bom, Senhor, está aqui o dinheiro. Você quer ver quando uma coisa te domina? Quando você não consegue dar essa coisa. Se eu não consigo pegar o meu carro, esse carro aí eu não comprei, eu ganhei. Se eu não consigo pegar o meu carro e Deus fala, dá esse carro para o Gessé, se você ficou na primeira fila, você é o centro das atenções hoje. E se eu não consigo pegar o meu carro e dar para ele, é porque o meu carro me dominou. Eu não consigo me desfazer dele, porque ele me domina. Quando eu sou o senhor do meu carro, eu dou para quem eu quero. Porque o carro não me domina, sou eu que domino o meu carro. Deu para entender? Então, quando a Bíblia fala desprezar o dinheiro, não quer dizer que você vai tacar fogo em dinheiro. A Bíblia não está dizendo de você jogar dinheiro pela janela. A Bíblia não está dizendo isso. Mas ele está dizendo, carro, dinheiro, isso tudo é desprezível. Porque você prometeu dedicação a Deus. E você serve a Deus com todos os seus bens. Não dá para servir a dois senhores. Avalie o que nós estamos ministrando. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vês de comer. Ele fala de vida e ele fala de corpo. Ele fala de comida e ele fala de vestes. E ele diz mais, observai as aves e os lírios, porque eles valem muito menos do que vocês. Nós valemos muito mais do que as aves, do que os lírios do campo. E ele diz, por isso eu digo, não andeis ansiosos, porque dinheiro não é uma pessoa, mas Deus é uma pessoa. A Bíblia está dizendo que Ele corre atrás de você para te vestir e para dar de comer, porque a sua vida vale mais do que a comida. O seu corpo vale mais do que as vestimentas. E Deus, por ser uma pessoa e preserva você, e ama você, e quer o melhor para você, Ele corre atrás de você. Mas o dinheiro não faz isso. O dinheiro foge de você. O dinheiro não é nem uma pessoa. Nós é que temos que correr atrás do dinheiro. Se você amar alguma coisa que não vai te fazer bem, que não corre para te abençoar, não vale a pena amar isso. Não vale a pena amar o dinheiro. Vale a pena amar a Deus, aquele que corre atrás de você para te sustentar, para te vestir. Por isso não andeis ansiosos. E aí ele vai entrar na segunda parte da pregação que eu vou falar daqui a pouco. Por isso nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, seja vestes, seja comida, seja trabalho, as demais coisas serão acrescentadas. Nós vamos ofertar nesta hora. Né? Agora vocês estão turbinados, né, para dar uma oferta dobrada. Agora vocês vão surpreender Deus. Vocês estão rindo, né? Está todo mundo rindo, né? Queridos, eu não sei se eu vou ser muito rápido nessa mensagem. Eu tenho muita coisa anotada aqui, mas eu queria trabalhar mais o foco dessa mensagem. Quando a gente fala foco, é o tema central. É que a Bíblia ela tem vários versículos falando do mesmo tema. Então eu posso despejar muito conhecimento bíblico, mas
eu quero ser mais breve nesta manhã. O centro dessa mensagem está no versículo 33 de Mateus capítulo 6. Mateus 6, 33. Diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês entenderam o contexto? O contexto está falando de dois senhores. Se você quiser buscar o reino do dinheiro, você terá um senhor sobre você, que se chama dinheiro. E ele não é uma pessoa, mas ele vai acabar com você. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, por outro lado, nesse ensino de Jesus, ele está dizendo para nós: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que estas coisas são? As vestes, os alimentos, as necessidades básicas para a sobrevivência de um homem. A Bíblia fala: se eu tenho com que ter sustento, se eu tenho com que me vestir, eu devo estar contente. Eu tenho que ter essa calma em relação às minhas necessidades. Tudo que passar disso tem que ser com muita calma, queridos. Se você quer algo um pouquinho mais sofisticado, há um preço para isso. E você precisa avaliar se você tem condição de pagar esse preço. A gente tem que tomar certos cuidados. Deus abre coisas boas para nós. Deus cuida de coisas boas para nós. Eu me lembro de uma missionária, ela já esteve aqui, minha mãe na fé, uma das mães, né? Eu tenho tanta mãe na fé. Ela, missionária, ela um dia foi convidada, eu não me lembro, essa história é muitos anos essa história. Ela precisava ir no encontro, e ela precisava ir bem vestida no encontro, muito chique no encontro. E ela começou a orar, porque ela não tinha condição de comprar uma boa roupa. Eu não lembro bem dos detalhes, faz muitos anos. Mas eu vejo, com o testemunho dela, ela passou na vitrine, olhou uma loja, olhou uma vitrine, olhou uma roupa, achou bonita a roupa, falou: poxa, eu gostaria de, nessa reunião, não sei se era uma reunião de chefes de empresas, eu gostaria de ir com uma roupa bonita como essa. E eu vi, amados, que o Senhor promove isso. Se há uma necessidade de você estar diante de autoridades, e você estar bem vestido diante de autoridades, Deus promove isso para você. Deus não quer que você seja uma pessoa assim, como um filho largado. Um filho largado que anda com roupa furada, com sapato furado. Ainda que um dia você possa ter andado com sapato furado, mas Deus foi atrás de você, cuidou de você, amparou você, mudou suas vestes. Eu não estou aqui pregando, amados, um evangelho, aquela situação de que quanto mais pobre, melhor. Não é isso que nós estamos pregando aqui. Nós estamos falando aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós devemos ser devotos a Deus, porque é Deus que cuida de nós. Não é o dinheiro que cuida de nós. Quem cuida de nós é Deus. E quando Deus pede alguma coisa para nós, nós damos a Ele, porque somos devotos a Deus. E aí Jesus entra nesse versículo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. O que é buscar o reino de Deus? Amados, reino é uma coisa grande. E um dia eu quero estar em Londres. Eu gosto de estar no meio dos reis. Eu gosto de estar em países que há monarquia. Uma vez fizeram um pedido nesse Brasil, queria ser monarquia, parlamentarismo, né? Desde aquela época eu comecei a estudar um pouco do assunto, achei muito interessante a questão da monarquia. Mas
Talvez vocês vão me criticar, eu não estou aqui para falar de política. Mas, quando se fala em reino, tudo gera em torno da cultura do rei. Tudo naquele país cheira as intenções do rei. O rei manda em tudo. Você não pode cortar uma árvore sem autorização do rei, porque tudo pertence ao rei. Ah, então eu não quero essa monarquia no Brasil. Tudo bem. Mas a Bíblia também, por outro lado, fala que a monarquia é boa, porque ele diz assim: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus reina, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, porque servimos a um rei que cuida de nós. É isso que ele falou: não andeis ansiosos com nada desse mundo, observai os lírios. Deus cuida dos lírios, ainda que logo em seguida as pessoas pisam nos lírios, taca fogo, algo desprezível, mas veja a delicadeza de Deus. Preste atenção nisso, amado. Não sei se você tem tempo para olhar as flores. Tem gente que anda tão corrido em São Paulo que não consegue admirar as flores. Quem fez as flores? Foi Deus. Algo que você despreza, mas apesar de ser algo desprezível para muitos, Deus fez as flores com toda a delicadeza. A textura das rosas, a textura das plantas. A beleza está expressa ali, a beleza interior de Deus. Como Deus é bom. Como Deus é querido. Por isso diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Porque quando Deus vem, eu ouvi uma história, eu coloquei no Facebook, não coloquei no Facebook. Não sei se o presidente de Zâmbia, da África, instituiu um jejum, clamando a Jesus pela nação. Os políticos criticaram esse presidente da República de Zâmbia. Mas ele está conclamando a igreja, convocando, ou melhor, a nação, para clamar ao Senhor. Porque Deus é bom. E tudo que Ele faz é muito bom. Ele expressa isso até mesmo cuidando das plantas que nós pisamos em cima. E a Bíblia diz: buscai o reino de Deus. Amados, quando nós entramos no reino de Deus, em essência, o que é buscar o reino de Deus? É buscar o governo de Jesus em nossas vidas, sermos governados por Jesus. Isso é buscar o reino de Deus. Ser governado por Deus. Deus mandar em você da forma que você vai se vestir. Deus vai mandar em você a forma de você falar. Deus vai mandar em você a forma de você pensar. Deus vai mandar em você a forma de você gastar o seu dinheiro. Deus vai mandar em tudo na sua vida. Ah, isso é meio perigoso. Deus é bom, queridos. Quando a gente vem para o reino de Deus, a gente é beneficiado quando nós permitimos Deus nos governar. Quando nós permitimos nos submeter ao reino de Deus. Quando o reino de Deus possui você. Quando o reino de Deus manda em você. Você é tremendamente beneficiado. Preste atenção nisso. Amados, no reino de Deus nós aprendemos integridade. No reino de Deus, nós aprendemos integridade. Se você estudar a palavra integridade na Bíblia, você vai ver os resultados da integridade. No reino de Deus, você aprende honestidade. No reino de Deus, você aprende a falar a verdade. No reino de Deus, você aprende sobre santidade. No reino de Deus, você aprende a ter misericórdia. No reino de Deus, você aprende justiça. No reino de Deus, você aprende sobre bondade. Essa cultura do reino, preste atenção nisso, te abençoa, meu amado. Quantas pessoas aqui entraram na igreja enroladas porque eram mentirosas, eram corruptas, eram adúlteras. E quando deixaram o reino de Deus vir sobre elas,
quando começaram a falar a verdade, quando começaram a ser dizimistas, sim, dizimistas. Eu digo a você, meu querido filho, que era dizimista no início e deixou de ser dizimista. Veja a sua vida como começou a regredir. Há benefícios, porque as coisas de Deus edifica, não destrói. As coisas de Deus edifica, não destrói. Buscar o reino de Deus, meu amado, parece uma coisa sacrificante, meu amado, uma coisa maravilhosa. Eu estava nesses dias em Nova York. Eu estava conversando com um brasileiro lá. Ele estava tirando o green card. E ele falou assim: Evandro, para a gente tirar o green card, a gente tem que fazer prova. E é uma prova difícil. Preste atenção nessa história. Deus falou comigo naquela conversa. Um americano não quer que você vá para lá ser um sanguessuga daquela nação. O americano não quer que você vá para lá como um migrante só para arrancar a riqueza deles. Eles querem que, no mínimo, você saiba um pouco da história dos Estados Unidos. Eles querem que, no mínimo, você valorize o que eles valorizam. Por isso, a prova é difícil, meu amado. Você tem que entender de polícia, você tem que entender ali da organização governamental, como as prefeituras, como as organizações estão estruturadas. No mínimo, você precisa saber disso. O que todo americano gostaria é que você também amasse o que eles amam. Eles são uma nação. Aplica isso para o reino de Deus. No mínimo, você precisa conhecer os valores do reino. No mínimo, você precisa amar as coisas do reino de Deus. Buscar o reino. Nós temos uma identidade, nós temos uma origem. Por exemplo, nós acabamos de falar aqui que nós temos devoção a Deus, e se nós estamos aqui até desprezando o dinheiro, no sentido de, se Deus pede dinheiro, a gente entrega. Meu amado, se você vê a origem disso, está lá em Abraão, pai da fé. Quem aqui talvez não conheça a história de Abraão, mas quando nós buscamos o reino de Deus, nós vamos buscar até mesmo essa história que nos edifica. Deus um dia não pediu dinheiro para Abraão. Deus um dia não pediu a casa de Abraão. Deus um dia não pediu o carro de Abraão. Deus um dia pediu o filho de Abraão. E ele entregou o seu filho. E por isso, ele é o pai da fé. Porque creu em Deus. Creu que Deus era muito maior sobre todas as coisas. Buscar o reino de Deus, amados, é entrar no mais central do coração de Deus e entender que tudo que Deus faz tem uma sabedoria, tem algo bom. Deus não tem planos de mal, Deus tem planos de paz, Deus tem planos de edificação, Deus tem o melhor para nos dar. Jeremias fala sobre isso, que nós não temos que temer a Deus no sentido de ele pensar coisas malignas contra nós. Deus não é maligno, Deus é benigno. Maligno é o diabo, mas Deus tem coisas boas para nós. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Busca as coisas do céu em primeiro lugar. Amados, isso edifica, fortalece as nossas vidas. A segunda coisa que ele fala de buscar o reino de Deus, ele fala para nós de também buscar a sua justiça. Ele fala de buscar o reino, mas ele também fala de buscar a sua justiça. Preste atenção, queridos. O que é a justiça? O que é uma coisa justa? Eu fico brincando, a saia justa. Já vi uma pessoa com a saia justa, não está sobrando, não está faltando. Você vai passar uma geladeira na porta. A porta passou, ou melhor, a geladeira passou justinho. Sabe quando a gente compra a geladeira nova, fica ali, ai meu Deus, vai arranhar a geladeira. E a gente vai ver, mas aquilo ali é justinho, passa certinho, não pode nem para a direita, nem tem que ser na medida certa. Justiça, amados, é isso, ser coisas que não tem sobrando nem faltando, na medida certa. Quando a gente fala em justiça,
nós vamos perceber dois aspectos dentro dessa relação da justiça. Primeiro, que seria injusto, amados, você ser alcançado pelo reino de Deus, você ser transformado pelo reino de Deus, você ser embelezado pelo reino de Deus, você ser próspero pelo reino de Deus, você ser amado pelo reino de Deus, você ser considerado pelo reino de Deus e a partir de agora, você achar que você é o centro do reino de Deus. É injusto você ter os benefícios do reino de Deus, enquanto pessoas lá fora estão na desgraça nas mãos do diabo. É injusto você pensar que o reino de Deus se esforçou tanto por você, te abençoou tanto por você, e agora você está uma pessoa mal acostumada de sendo tratada, cuidada, amada, e você agora se tornou uma pessoa mimada. O que é uma pessoa mimada? É uma pessoa que só pensa em si mesmo. E eu digo mais, como eu tenho falado nas casas luz que eu tenho passado. A nossa igreja é uma igreja meio perigosa. A nossa igreja é uma igreja muito pastoral. Nós cuidamos tanto das pessoas aqui dentro, que elas ficam mimadas e querem ser cuidadas a vida toda. E não se preocupam com o perdido lá de fora. É perigoso ter uma igreja muito pastoral. É perigoso. Esses dias eu fui na Casa Luz do Juarez. E eu fiquei alegre com a Casa Luz quando nós falamos, vamos orar. Casa Luz para os visitantes é o nosso grupo caseiro. Nós temos as nossas reuniões durante a semana nas casas, ok? E eu falei, vamos orar. Aí levantou a Sandra, levantou o Fábio, levantou o Remi, levantou uma opção de gente lá para orar. O que você tem de pedido de oração? Eu queria orar pela pessoa que eu estou evangelizando. Queria orar por aquela outra pessoa que eu estou falando de Jesus. Queria orar por aquelas outras pessoas que me pediram para falar um pouco mais de Deus. Eu fiquei tão alegre, amados. Eu fiquei tão alegre, porque eles não ficaram pedindo oração pelo sapato novo, por uma nova namorada, por uma faculdade, por dinheiro, mas eles começaram a orar pelas outras pessoas que eles estavam evangelizando. Isso é justo. Porque, meu amado, sapato, faculdade, namorada, isso vem como as demais coisas. A Bíblia diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar, antes das demais coisas, nós temos que buscar a justiça de Deus. Se eu estou sendo tão abençoado por Deus, é injusto eu não me preocupar com o perdido. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou passando nas casas luz, nós vamos ter uma reunião, nós vamos comer churrasco agora, mas eu quero ressaltar aos obreiros, aos líderes de Casa Luz e os co-líderes. A nossa função como liderança ela é muito séria. Nós temos que orientar as pessoas na justiça de Deus. Deus sempre fala assim, o pão nosso, o Pai nosso. Deus está sempre preocupado com todos, com a coletividade, com todos. Deus amou todos. A salvação é para todos. Então, meu amado, é injusto você usufruir do reino de Deus e não se preocupar com todos. Alguém está entendendo aqui? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Outro lado da injustiça, ou da justiça, é quando você orienta pessoas, você tem que ser dizimista,
Você tem que ser justo, você tem que perdoar o seu filho, você tem que perdoar a sua mulher, você tem que amar, né, o seu companheiro, o seu irmão em Cristo, seus líderes, você tem que honrar, mas você mesmo se sente acima do bem e do mal. Todo mundo tem que andar na lei de Deus, mas você está acima da lei. Isso é injusto. Pensas, porque Deus te amou de tal maneira, que Deus na hora não vai pegar e corrigir você nessas áreas. Pensas, que porque você é uma pessoa muito boazinha, que você tem o direito de estar acima do bem e do mal. Pensas, que você pode fazer o que quer e dizer, Deus não está vendo. Pensas, que Deus não vai apertar os seus calos, como um pai, como o Evandro, o pai aperta o Israel, quando o Israel faz coisa errada, eu dou uma puxão dele. Pensas que vais ficar sem correção? Se não há correção, meu amado, é injusto isso. É injusto isso. Você quer os benefícios, mas não quer ser corrigido naquilo que está errado. Isso é injusto. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Posso ouvir um amém? Amados, e as demais coisas? Elas serão acrescentadas. Jesus, quando chamou 12 homens, aqueles homens vinham e cada um deles tinha suas necessidades. Mas é interessante que Jesus estava sempre preocupado com as multidões. Jesus estava sempre, vamos àquela cidade, vamos ali na Galileia, vamos ali em Nazaré, vamos ali sei lá onde, vamos ali, vamos lá. Quando vamos descansar, chega do outro lado, tem uma grande multidão, agora vamos dar de comer. E aqueles disseram, oh, meu Deus do céu, quando é que Jesus tem um tempinho para mim? A gente não tem nem tempo para descansar. A Bíblia diz que as demais coisas seriam acrescentadas. E uma vez eu vi isso de um pastor, e isso calou muito em meu coração. E muitas das vezes, amados, Jesus ia de uma cidade para outra, e no meio dessas viagens, Jesus sentava com Pedro, Jesus ia andando, andava um pouquinho mais rápido, Pedro, Tiago e João ficaram lá para trás, ou melhor, Tomé, Bartolomeu ficaram lá para trás, e Jesus andava um pouquinho mais rápido. Vem cá, Pedro, vem cá, quero falar aqui um negocinho contigo. Aí depois que falou com Pedro, ele deixou Pedro andar um pouquinho mais rápido, ele ficou andando mais lento. Vem cá, Tomé, eu quero falar um pouquinho com você aqui. As demais coisas foram acrescentadas àqueles homens. Jesus um dia falou para aqueles homens, olha, eu falo para as multidões por parábolas, mas para vocês que andam comigo, os segredos do reino de Deus eu tenho passado para vocês. Jesus não fazia grandes pregações, falando de grandes detalhes, como a gente faz muitas das vezes nas nossas igrejas. Jesus falava por parábolas. Quem tem ouvidos que ouça. Quem tem interesse que venha. Amado, Jesus não ficava 10.000 vezes como a gente faz aqui na igreja. Vem para a igreja, filhinho. Vem para a igreja, filhinho. Vem para a igreja. Cadê a Márcia? A Márcia está aí? Está conversando, né, Márcia? Peguei você. A Márcia, põe no Facebook, no telão, no nosso Facebook da igreja, como se enforcar espiritualmente. Aquele cartaz que eu coloquei. Põe aqui no telão, lá no Facebook. Às vezes, muitas das vezes, estamos falando, vem. Você sabe que Jesus, amados, será que Jesus fazia isso? Procura na Bíblia. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, que eu acho que eu já falei, vou falar de novo. Procura na Bíblia. Quantas vezes Jesus correu atrás de crente? Não tem isso nos evangelhos. Já procurou? Jesus procurou os perdidos. Jesus procurou os desviados da casa de Israel. Jesus foi perdido atrás das almas perdidas. Mas crente, procura. Não tem. Quando Pedro se desviou, Jesus falou, vai buscar Pedro lá. Jesus não foi atrás de Pedro. É injusto esse negócio.
Que nem meu avô falava, é injusto, você acha que eu vou ter que ficar conversando com meu filho no quarto, porque ele está ali, agora eu vou na sala falar com a minha filha, não, meu avô fala, não, para a gente conversar todo mundo na mesa, aqui a gente conversa. Não tem que ficar correndo atrás de vocês. Jesus dava para eles. Jesus sustentava, as demais coisas foram acrescentadas para aqueles homens. Mas Jesus estava sempre levando aqueles homens ao foco. Ao foco. Ao foco, porque Deus quer que as multidões tenham a oportunidade de ouvir do Evangelho. Jesus falou que esse Evangelho será pregado a todas as nações. Ele nunca disse que todas as nações iriam se converter. Não! Mas ele disse, isso será testemunho para todas as nações. Jesus não ficou ali, estagnado, parado, mas Jesus sempre deu condições para que aqueles homens pudessem receber as demais coisas. Eu achei muito bonitinha essa placa. Essa é uma placa educativa. A gente podia fazer até um quadro, né? As 10 formas de suicídio espiritual. Vê se você se enquadra em alguma delas aí. Parar de ler a Bíblia. Você acha que Jesus vai ler a Bíblia com você? Você acha que Jesus vai lá no seu quarto? Vem cá, filhinho. Vou ler a Bíblia para você. É injusto isso. Parar de orar. Parar de adorar. Ficar longe da igreja. Ficar longe dos irmãos. Desonrar os seus pastores. Ficar mais na diversão, ou melhor, dar prioridade às diversões. Fugir dos encontros da igreja. Negar o perdão. E falar mal dos outros. Isso é uma forma de você matar a sua vida. As demais coisas serão acrescentadas? São. Mas existem algumas coisas do reino de Deus que cabe a nós, não a Deus. Não a Deus. Cabe a nós, não a Deus. Porque isso está inserido dentro da cultura do reino. Para ser cristão, meu amado, você tem que ser uma pessoa de oração. Para ser cristão, meu amado, você precisa conhecer a lei de Deus. Para ser cristão, meu amado, você tem que aprender a perdoar as pessoas. Para ser cristão, meu amado, você precisa muito selecionar os seus passeios. Para ser cristão, meu amado, você precisa honrar os seus pastores. Para ser cristão, meu amado, você precisa estar congregando. Amados, isso faz parte do reino de Deus. Posso vir amém? As demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui eu coloquei 10 pontinhos. Anota, a gente faz um quadro, tira xerox, manda bem e-mail. Mas o importante, meu amado, não é você ter isso na mão. O importante é você viver isso. Praticar isso. Colocar em prática. Por isso eu digo, amados, é perigoso uma igreja muito pastoral. A gente dá tudo pelo membro, a gente vai, ora, intercede, orienta, aconselha, gasta. Blá, blá, blá. E a pessoa não move uma palha. É injusto isso. Esses dias eu estava conversando com o irmão, a pastora falou, eu vou jejuar por você. Lembra isso, pastora? Eu vou jejuar por você. Eu virei para ele, você também vai jejuar, né, meu filho? Porque é só a pastora jejuando e você não jejua. A pastora falou para ele, né? Eu vou jejuar por você. E eu do lado, eu imediatamente falei, mas você também jejua, né, meu filho? Aqui os pastores jejuam por você e você só enchendo o barrigão. Só enchendo o barrigão. Falar nisso, né? Está acabando a barriga aqui, né? Não é muito jejum, não. Não é muito jejum. Ai. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. As demais coisas serão acrescentadas. Mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Posso vir amém? A nossa estratégia ela é muito simples. Nas Casas Luz nós
trabalhamos 4 aspectos dentro dos 5, ou o trabalho das Casas Luz tem 5 aspectos. Para uma igreja crescer, nós temos que ter líderes de Casa Luz. Se você quer ser um líder de Casa Luz, eu amo você, porque você é uma pessoa-chave nessa obra. Mas antes de nós falarmos dos benefícios de ser um líder de Casa Luz, quero também alertar você que ser um líder, ele tem que ter testemunho. Diga a pessoa ao seu lado, para ser um líder na casa de Deus, você tem que ter testemunho. Oh, glória. A Bíblia diz assim: se você fizer um pequenino tropeçar, ai, 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 ai de você. Mesmo assim. Ai, 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 ai de você. De fizer um pequenino tropeçar. Eu amo muito vocês. Mas se alguém aqui quiser fazer algum pequenino tropeçar, você vai ver um pastor irado. Ah, vai. A pastora Cida já me viu irado. Ninguém aqui tem o direito de levar ninguém para o inferno. Ninguém aqui tem o direito de levar outra pessoa para o inferno. Que negócio é esse? É injusto. Você acha que a pessoa vai para o inferno, não vai acontecer nada com você. Você faz uma pessoa desviar, você pinta e borda, peca e acha que ninguém está vendo, que ninguém está sabendo, e você faz o que quer, as pessoas olham para você, as pessoas se desviam, vão para o mundo, vão para o inferno, e não vai acontecer nada com você. Preste atenção, filho. Isso é injusto. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Mas aqui todo mundo é bonzinho, tá? Já sei. A Casa Luz tem esse aspecto de cuidar da comunhão. O que o pastor faz? Resumindo, já que estou acabando. O pastor nada mais faz do que separar briga dentro da igreja. Não, Lival. Pastor nada mais do que isso. A gente separa briga dentro da igreja. Ensinar a palavra de Deus, isso é para os mestres. Pastor separa a briga, meu amado. É para isso que serve pastor. Estou generalizando bem, tá? Na Casa Luz, nós temos um momento de comunhão. Como é bom ter amigos. Tem gente que fala, eu moro sozinho, não tem ninguém. Tem ninguém porque você não vai na Casa Luz. Porque você não se relaciona com as pessoas, por isso que você não tem ninguém. E vai continuar assim. Nós temos que ter comunhão. Agora você vai ter comunhão com seu colega da faculdade, fica colocando filme pornográfico para você ver? É com essas pessoas que você tem comunhão? É, meu amado. Eu procuro ser pastor, mas de vez em quando Deus me puxa para o lado profético. Do facão. Dá vontade de pegar uma marreta e bater na cabeça. Acorda, meu irmão. Mas, sendo pastoral, sendo um bom pastor, é importante um líder promover a comunhão dos irmãos. Estar com os irmãos, deixar para os irmãos falarem, fazer festa com ele, né? Ter comilança, né, pastor? Ter comilança. Ter comilança na Casa Luz, né? Eu tentei instituir lá a noite das frutas. Ninguém quis me ouvir. O pessoal só quer massa, só quer pão, só quer coisa que engorda. Sai tudo, as ovelhas gordas lá de casa. É um momento bom, amado. Nós temos que ter diversão, meu amado. O crente não bebe, não fuma, mas come pra caramba, não é não? Come, que come, que come. E come mais. E agora mais um docinho, agora experimenta mais esse. Se você não elogiar aquele docinho, se não comer aquele outro, o irmão fica triste, você come o outro.
Isso faz parte da área pastoral, amados, criar esse momento de comunhão dos irmãos. Mas a Casa Luz não é só comilança. A Casa Luz, aos nossos irmãos dos lares, a gente tem que promover o lado profético. Amados, o que é o lado profético? Sem oração, não vai. Sem oração, não há movimento espiritual. Se nós, como liderança, você não precisa ser profeta para levar as pessoas a orar. Você tem que conduzir as pessoas na área profética, no sentido delas orarem. Buscarem o Espírito Santo de Deus. Posso vir amém? Porque você dizer que é profeta e não ora, meu amado, também não adianta nada. Eu não sou profeta. A questão não é ser profeta, o problema não é o título, o importante é você orar. Ser uma pessoa de oração. Tem gente que quer a Casa Luz só festa, mas não faz uma oração. Está errado isso. Nós temos que ter um momento de oração. Pastor, ora por mim. Tem gente que quer ir na minha Casa Luz. Eu vou na Casa Luz que o pastor vai orar por mim. Eu posso até orar por você, mas lá na Casa Luz você vai ver que o Evandro ora muito menos na Casa Luz. Porque quem tem que orar é você, filho. Você tem que aprender a orar. Você precisa se acostumar a orar. Você precisa se envolver com a oração. Você precisa estar atento à vida espiritual. Posso vir amém? Você não precisa ser profeta para orar, mas você tem que ser uma pessoa de oração. Quando você leva as pessoas a orar, quando você ora com as pessoas, você está promovendo a direção profética. O profeta ora porque ele quer uma direção de Deus. Terceira coisa importante na Casa Luz, que um bom líder tem que se preocupar, é examinar as Escrituras. Você pode não ser mestre, mas você precisa abrir a Bíblia. Você tem que levar as pessoas a ter o hábito de examinar as Escrituras. Há muitas pessoas que dão opinião, meu amado, na igreja. Não é para ninguém dar palpite, amado. Igreja não é local para você, vou usar uma coisa que vai assustar, não é local para você falar. A igreja é um local onde Deus fala. A igreja não é um local para você falar, para você dar sua opinião. A igreja não é para isso. Não existe democracia na igreja. A igreja é um local onde Deus fala. Ele pode até usar a sua boca. Deus pode usar a sua boca. Mas Deus tem que falar na sua boca. Agora, se você dá a sua boca para falar o que você quer, sem base bíblica, você está o quê? Saindo desta área tão importante chamado ensino. A nossa fé, ela é baseada na Escritura. Eu creio. Por que eu creio? Porque está escrito. Jesus falou, está escrito. Repita comigo, está escrito. Nós temos que examinar as Escrituras. E quarto aspecto, as almas perdidas. Eu estou edificado, eu estou ungido, eu tenho comunhão, e agora a gente vai para as demais coisas? Não. Será que Deus está preocupado com sapato, isso aqui? Você precisa, são demais coisas, isso Deus dá. Agora, cadê as almas? Cadê os perdidos? Cadê uma oração por uma pessoa que você está evangelizando? A quem você está falando de Jesus? E pensando nisso, amados, eu estou colocando para os líderes e co-líderes, preste atenção no que eu estou falando, da gente trabalhar um pouco mais para a gente não se esquecer das pessoas. Tem um caderninho, não um caderninho de oração, porque eu fico brincando, né? Caderninho de oração é só para dar trabalho para Jesus. Jesus, visita aquele lá. Jesus, vai lá. Jesus, visita aquele outro. E Jesus fala, mas peraí, eu que tenho que visitar? É você que tem que visitar. É você que tem que visitar. Eis que estou convosco todos os dias, mas você precisa ir. Diga a pessoa ao seu lado, Jesus está contigo. Por isso você tem que ir. Alguém entendeu aqui?
É uma brincadeira, mas porque esse caderninho de oração é só dar trabalho para Jesus. A gente tem que ter caderninho, já anotar pessoas que a gente está evangelizando. E a gente orar, Senhor, me dá unção, porque eu vou lá. Me dá sabedoria, porque eu vou lá. Me dá a tua palavra, porque eu vou lá. Me dá a tua ousadia, porque eu vou lá. Deu para entender? Não é dar trabalho para Jesus. Jesus já trabalhou muito. E ele trabalha até agora intercedendo por nós. Mas, para a gente não se esquecer, então a gente começou a fazer isso nas Casas Luz. Pegamos nomes, pessoas botaram o nome, orar, dar um telefonema. Eu vou falar isso na hora do churrasco. E o quinto aspecto, o aspecto apostólico. O que é apóstolos? Apóstolos são aqueles que abrem igrejas e aqueles que fazem a igreja funcionar. Esses são os apóstolos. Estou usando português bem baixo aqui. Apóstolos, aqueles que abrem igrejas e fazem as igrejas funcionarem. É claro que quem faz a igreja funcionar é Deus, mas os apóstolos estão preocupados em estruturar a igreja. Paulo dizia assim, eu sou como um prudente construtor, coloquei um fundamento para essa igreja funcionar. Qual é o fundamental para essa igreja funcionar? Se chama Jesus. Um apóstolo, ele abre igreja, mas ele não faz da igreja um clube social. Ele abre a igreja e diz, olha, é o seguinte, nós estamos todos unidos aqui por causa de Jesus. Jesus é o centro das nossas atenções. As crianças aqui, isso aqui não é entretenimento para as crianças. Aqui, ó, a gente não fica brincando com seus filhos. Isso aqui não é entretenimento para as crianças, não. Aqui dentro a gente está ensinando que Jesus é o Senhor e o Salvador. Posso ver um amém? Tudo que nós fizemos, músicos, aqui não é show. Aqui não é local para você descarregar sua vaidade. Aqui é o local para engrandecimento de Jesus. Isso é ministério apostólico, que dá fundamento para uma igreja existir. Como é que a Casa Luz contribui com isso? As Casas Luz estão durante a semana, mas no domingo se reúne todos, e nós vemos que há um todo, que há um corpo, que se reúne pelo nome de Jesus, e todos os talentos aqui espalhados estão disponíveis para que o cabeça da igreja, chamado Jesus Cristo, use a sua vida. Também para servir o povo, também para servir outros. Os departamentos da igreja são para servir as pessoas a crescer na adoração, a crescer no conhecimento, a crescer no evangelismo, a crescer no discipulado. A igreja serve você cada vez mais com os talentos que Deus tem nos dado, para que a igreja seja edificada. A unidade da igreja, temos uma reunião no domingo para unir o corpo, para vermos os irmãos, isso para que traga uma direção para a igreja. Isso faz parte do ministério, de uma visão apostólica, porque muitos dizem, eu pertenço ao reino, eu vou terminar por aqui, eu pertenço ao reino, então um dia eu vou na presbiteriana, no outro domingo eu vou na pentecostal, no outro domingo eu vou na universal, e não constrói nada. Tem gente que pega o seu dízimo, dou metade do meu dízimo na universal, dou outra metade na presbiterianal, na quadrangular, na triangular, na circular, e você vai só circulando nas igrejas. Amados, nós pertencemos ao reino de Deus, mas nós estamos edificando uma igreja local. Posso ver amém? Isso é uma visão apostólica. Como é que a igreja na Itália vai ser estabelecida se ora você está na Itália, depois você está na Alemanha, depois você está na Rússia, depois... Meu amado, você não estabelece nada. Você é apenas um viajante, um aventureiro que não edifica nada. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia.